O Putin, na verdade, ele está sendo a grande questão do mundo, porque ele, de todos os líderes que têm alguma relevância, o Putin é uma pessoa que, assim, se ele trocar o café por chá, vai ter alguma diferença no mundo, né? E de todos esses líderes que têm alguma relevância no cenário geopolítico de hoje, ele é o mais misterioso. Isso não significa que ele seja um ser irracional, né? Como, sei lá, boa parte da mídia americana tentou pintá-lo, né? Ah, o Putin é um cara instável, o Putin não sei mais o que. Não, não tem nada de instável. Ele tem uma teoria muito congruente, só que não é conhecida por nós no Ocidente, né? É bem esquisito. Ele tenta misturar a história do Império Russo, sabe, umas coisas que a gente não conhece direito, e ele tem um plano. Essa é a grande questão para a gente. Ele tem um plano, ele está fazendo as coisas em acordo com este plano, e para nós gera essa situação, né? Que eu chego aqui sobre como esse rapaz ele está zoando o coreto da gente. Ele Adorei tem essa. plano e tem método, né? Tem plano, Isso é tem que meta e me tem deixa meio. doida. E pior, né? Ele tem meio, porque assim, eu também tenho um plano e tenho um método, mas assim, é meu plano de Sim, mas dominação global. ele tem a bomba, ele tem tudo, Exato, né? né? Meu plano de dominação global pegando o metrô não tá indo muito para frente. Mas o do Putin tá. O do Putin, cada vez mais, ele tem se mostrado mais uma vez como era na época do Obama, né? O homem mais poderoso do mundo. Voltou a ser e agora estamos todos de joelhos para ele. E o que vai acontecer, hein? O que você acha, hein, Flávio? Olha, essa é uma pergunta Eu muito, sei que você não tem muito bola de difícil. cristal, Hum. eu sei que a situação não é... Você está vivendo um momento pessoal tão maravilhoso, né? À Ah, isso espera de sim. um bebê, Pois é, sendo qualquer para hora. ser pai de novo. Não é bárbaro, né? É uma É. maravilha. A qualquer hora. Eu tô instável. Eu tô definitivamente instável. A qualquer hora eu largo tudo e saio correndo para maternidade. Eu tô nestes momentos da minha vida, Pois é, aí mas. eu pego você num momento desse e quero saber o que você acha do tal do rapaz chamado Putin. E aí, o que a Então, gente faz com esse homem, meu Deus? ó, vamos lá, né? A gente está num momento ideológico do mundo que é confuso. E aí, o que eu tento explicar para as pessoas hoje em dia é mais ou menos o seguinte: olha, sei lá, você vai pegar grandes momentos da humanidade, sei lá, a Revolução Francesa. É difícil você acreditar que quando a Revolução começou, pense em 2 semanas de Revolução acontecendo, um mês de Revolução acontecendo. Que alguém soubesse de fato o que era aquilo, sabe como é que é o começo, meio, fim, qual que é a ideologia, quais são os livros que influenciaram a galera, sabe, essas questões elas foram colocadas todas a posteriori, né, para tudo esquematizadinho, para a gente marcar a questão correta no vestibular de história, mas na hora ali tem uma confusão, todo mundo se matando e você fala, ó, será que eu mato, será que eu morro, será que eu saio correndo, como é que é? Primeira Guerra, a mesma coisa, Segunda Guerra, a mesma coisa. A Guerra Fria talvez seja a única que tem, apesar de ser extremamente perigosa, ela tem uma certa clareza ali, né? Falar, comunista de um lado, capitalista de outro, os blocos de estados eles começam a se juntar de fato, né, para formar blocos políticos e econômicos cada vez mais claros. E agora a gente está numa situação de complexidade muito grande do mundo. Isso significa que assim nem mesmo Putin, que talvez seja a pessoa mais bem informada do mundo, né, ele e Xi Jinping são as pessoas mais bem informadas do mundo, eles têm uma clareza de fato, né, do que vai acontecer. Agora, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: o Ocidente ele não entende o que está acontecendo. Ele não tem os líderes ocidentais, a intelectualidade ocidental. Só se abrir o jornal, né? Você abre o jornal hoje para dar risada, praticamente. Infelizmente, o nosso jornalismo virou isso. Ele não é mais um mecanismo de informação. Um mecanismo que ele explica a narrativa, que ele vai lá te dar, por exemplo, um mapa e falar, olha, as grandes personalidades do mundo são X, Y, Z, os grandes livros que influenciaram a cabeça de quem manda no mundo são esses, então corram lá. Não, eles estão mais perdidos do que a gente, mas eles têm um vocabulário muito chiquetoso. E o Putin, ele tá tentando fazer não uma versão do Pacto de Varsóvia, né, de volta, ou seja, eu não gosto da OTAN, eu acho que a OTAN tá vindo muito aqui pro lado oriental, né, pro leste, eu não quero, assim, dá pra gente até comentar isso, mas isso, assim, é muita peça de desinformação,
Porque a OTAN, ela não tem essa capacidade de simplesmente sair e falar, agora você é mais um país, vou fazer parte da OTAN. Agora vou colocar a Bielorrússia na OTAN. Agora vou colocar a Ucrânia na OTAN. Isso aí, inclusive, foi um discurso meio furado, tanto do Obama quanto do Biden, quanto quando ainda era vice-presidente do Obama, de dar um tapinha nas costas lá do Zelensky, do ex-presidente ucraniano, e falou assim, algum dia você entra na Ucrânia lá. E isso é usado pelo Putin como uma peça de propaganda, né? Tu fala assim, olha, eu preciso invadir a Ucrânia, senão a Ucrânia vai me invadir. Não. É meio como... Eu escrevi isso na revista Oeste na semana passada, né? Mais ou menos como Suriname, né? O Brasil invadiu Suriname preocupado com uma invasão de surinamenses no Brasil, sabe? Não é uma coisa muito diferente disso aí, não. Em termos militares, pelo menos. Mas ele tem um plano de expansão global, e isso tem muito a ver com o que essa palavra que está entrando na moda agora no vocabulário político brasileiro, acho que muito felizmente, né, que é o tal do globalismo, né, ou seja, tem um globalismo ocidental, um esquema transnacional de governança, e o Putin ele faz isso sem apelar para instituições como ONGs, como partidos políticos, como seitas religiosas, como qualquer uma dessas coisas. Não, ele é uma instituição de Estado mesmo, então ele, ao invés de falar, eu quero mudar o governo da Ucrânia para colocar um cara meio alinhado a mim, então eu vou colocar uma ONG, vou colocar umas agências de fact-checking para derrubar e manipular a eleição, eu vou fazendo... Não, ele chega lá com um tanque, ele bota o tanque lá e invade e faz dessa forma. Então o Putin é um cara da velha guarda, da velha guarda no sentido militar, mas ao mesmo tempo ele é um cara muito com uma visão de futuro. Ou seja, ele está querendo redesenhar o mapa do mundo, e eu estou vendo, tipo, os jornalistas, os intelectuais ocidentais completamente perdidos. Eles não fazem ideia, né, do que o Putin quer. Será que ele vai conseguir? Olha... A Crimeia ele já conseguiu, né? A Crimeia ele conseguiu, eu lembro que eu vi relatos de... E ninguém reagiu também, né? A não reação à Crimeia ajudou a essa invasão na Ucrânia? Total. Total, eu não tenho a menor dúvida. Eu vi os relatos de pessoas, de alguns militares, aí é aquela coisa, né? Uma história que você ouve falar, não tem como provar, mas que ela parece fazer muito sentido. Que ele chegou na Crimeia, né? Crimeia é como se fosse uma espécie de península, né, no sul da Ucrânia, que ela é muito mais russa, né? Etnicamente russa, culturalmente russa do que ucraniana. Então ele, às vezes, chegava lá e colocava um soldado numa rua. Deixava lá um soldado, falei, mas peraí, tem um soldado do exército russo aqui na Ucrânia? Que história é essa, né? E ninguém falava nada, deixava aquilo ali passar. Depois, no dia seguinte, tinha 2 soldados. Né? Todo mundo olhava, não fazia nada, também não reagia. No dia seguinte, tinha 4 soldados. Aí ele ia fazendo dessa forma, de uma hora que a cidade estava completamente dominada militarmente, sem ele disparar um tiro. E a gente tem que entender, no final das contas, eu não sei se isso procede. Tá? É por isso que ele é perigoso. Exato, tá? Então vamos lá, ele não é uma pessoa louca como era o Hitler, ele não é uma pessoa sem método, ele é uma pessoa que ele era chefe de inteligência da KGB, que é a agência de inteligência mais inteligente do mundo, né, que mais levanta dados dos seus inimigos possíveis. Então ele é um cara extremamente bem informado, ele sabe do passo de todo mundo, ele sabe a cor da cueca de todo mundo, e ele fez isso com a Crimeia. A Crimeia, tudo bem, tem uma certa facilidade, porque a gente pode colocar mais ou menos da mesma forma como eram as Falklands, né, as Malvinas para a Argentina, ou seja, um território na Argentina, mas habitado por ingleses. Então ali um território culturalmente russo na Ucrânia. Mas é agora na Ucrânia, tá? Ele chegou e, pelo que eu vi, muita gente me perguntava, vai ter guerra, não vai ter guerra? Eu sempre falava, olha, eu acho que o Putin ele vai ganhar muito só com a ameaça de guerra. Se vai ter guerra ou não, eu não sei. Mas ele vai ganhar muito só com a ameaça. E no final das contas, ele está ganhando com a ameaça de tal forma que ele resolveu colocar todas as fichas. Fala, não, agora nós somos inimigos mesmo do Ocidente, vamos mostrar que nós temos um modelo de política completamente diferente dessa democracia liberal capitalista preocupada com direitos humanos e preocupada com laços com países ocidentais. Nós queremos diminuir o poder de influência das organizações ocidentais e invadir a Ucrânia. Se ele vai conseguir, é complicado. Em termos militares, ele está meio fraco, né? A gente viu que ele invadiu um país muito pobre e ele até agora não conseguiu capturar Kiev. Eu estava apostando que ele iria derrubar a cidade em 2 dias. No final das contas,
Os Eu ucranianos acho que ele estão... também, né? Pois a verdade é essa. Acho que ele também. Eu achei que ele iria capturar a cidade em 2 dias. Os ucranianos estão lutando bastante, derrubaram um caça, né, pelo que deu para notar, mas não está dando para confiar em nada também. Sabe que eu acabei de conversar com um coronel, o Coronel Montenegro, um coronel brasileiro que mora em Cascais e que foi à Ucrânia, estava na Polônia e passou para a Ucrânia acompanhando uma equipe da CNN. E que hoje fez a travessia, que começou anteontem, esse fim de semana, e hoje ele está em Varsóvia, de onde ele falou comigo agora às 6 da tarde, hora do Brasil. E ele, daqui a 2 dias, estará, segundo ele, e tomara que sim, em Cascais, onde dará uma aula, enfim. E ele disse agora que está muito impressionado com o nacionalismo ucraniano, com a volta. Ele disse que no trem que ele foi para a Ucrânia, com a equipe da CNN, só tinham eles, né, um trem que trazia refugiados da Ucrânia para a Polônia, numa cidade que ele não sabe nem dizer o nome de tão difícil, inacreditável, né? que é a conjunção de consoantes, que só tinha a equipe jornalistas e homens entre 25, 40 e 50 anos voltando para a Ucrânia para lutar pelo país. Nossa. E ele disse que há cantores, há artistas de televisão, há pessoas famosas, atletas olímpicos, etc., na frente de batalha, quer dizer, que estão camuflados lutando pela Polônia. Isso eu acho que surpreendeu o Putin. Acho que isso ele não contava, né? O Putin, ele tem uma visão a respeito da Ucrânia, né? Ele chama ela de Mos Rus, se não me engano, né? Que é a pequena Rússia. Quer dizer o que é isso? Acho que é Maz Rus, né? Pequena Rússia. Ele chama, é literalmente como boa parte dos russos chamam a Ucrânia, né? A pequena Rússia. Eles consideram que, por razões históricas, né? Eles têm um certo desdém, né, pela Ucrânia. Eles olham para... Eles falam, em primeiro lugar, que a Ucrânia não existe. A Ucrânia não existe, isso aí ela é parte da Rússia, ponto. Existe uma língua chamada ucraniano lá, mas isso aí também pouco importa. E eles têm uma visão de que os ucranianos, boa parte deles, iria também debandar, ou seja, iria fazer parte, falar assim, não, eu quero fazer parte da Rússia. Se eu conseguir fazer isso com a Crimeia, ou seja, quem morava na Crimeia queria fazer parte da Rússia, isso significa que boa parte do resto da Ucrânia também iria fazer. Só que a gente tem um aspecto muito forte aí, que é meio estranho para um brasileiro pensar, que é o aspecto étnico, né? Tem um aspecto cultural, mas também tem um aspecto étnico. Porque é todo mundo eslavo ali. Só que eslavo, dos povos da Europa hoje, ele é o que menos se mistura. E se mistura tão pouco a ponto de haver subdivisões entre os eslavos. Então o cara que é assim, tem famílias lá que o cara fala assim, não, mas eu sou ucraniano, descendente de ucraniano, significa que se minha filha casar com um russo, eu vou ir contra o casamento. Não tem essa brincadeira aí, não. Eu sou eslavo ucraniano. E essa resistência, né, de falar assim, não, eu tenho um nacionalismo ucraniano aqui, nós somos um país mesmo, nós somos um país livre, desde 94 nós somos um país livre dos russos, nós queremos manter essas fronteiras, nós queremos manter as nossas tradições, um governo próprio que não esteja alinhado ao Kremlin. Isso acho que pegou o Putin, mas muito de surpresa. Assim, todas as análises que eu vi, acho que tem o único ponto que está mais ou menos de comum acordo é que todo mundo falou, olha, o Putin achou que essa guerra seria mais fácil. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!